Começando agora a unidade 4, que vai falar sobre o DNA, né? Linguagem da vida e biotecnologia. Nessa unidade 4 vamos ter dois temas. Um deles, que é o que a gente vai falar agora, que é o DNA em ação, a estrutura do DNA e a sua função. E o segundo tema vai falar sobre biotecnologia, que vai ser visto nas outras aulas. Então, o objetivo da nossa unidade 4, do volume 3, é conhecer um pouco da história da descoberta da estrutura do DNA e como essa molécula de DNA se relaciona com as informações genéticas. Também a gente vai ver um pouco do que? Das novas tecnologias decorrentes da manipulação da molécula de DNA, que tem permitido à humanidade nos dias de hoje. As pesquisas científicas com relação à manipulação de DNA e material genético, né? O que é que a gente tem visto até agora para benefício de cura de doença, terapia gênica, relacionada à estrutura do DNA. O DNA em ação, a estrutura e função, a gente vai ver a estrutura química, né? Vamos ver um pouco da bioquímica, como é formado a molécula do DNA, como é o modelo dele, que foi criado para compreender a capacidade de duplicação dessa molécula, explicando os processos de tradução e transcrição das informações contidas no DNA até resultarem nas proteínas. Porque o DNA nada mais é do que uma cadeia de proteínas, são várias proteínas juntamente com o açúcar, né? Vai formar a base nitrogenada dele. Então, o que a gente sabe, que foi visto até nas unidades anteriores, as características hereditárias estão lá no cromossomo. E esses cromossomos, com seus genes, eles são passados o quê? Se é hereditário, é passado de pai para filho. Mas como é que essas informações que estão lá nos genes, lá no genótipo, no DNA do núcleo da célula, como é que eles podem ser traduzidos em características expressas pelo organismo, o fenótipo? Qual é a natureza química dos genes? Como é a estrutura química desse gene que está lá no DNA? Então, a gente vai resumir a respeito do albinismo. Quando a gente falou do albinismo, que é uma característica recessiva, né? Resultado da ausência de uma enzima que consegue converter uma molécula, essa molécula chamada tirosina, ela vai ser convertida em outra, melanina, por causa de um gene recessivo. Então, há digamos assim, um defeito nessa parte aí dessa molécula que vai ocasionar o albinismo na espécie humana. Então, as proteínas da dieta, que é formada por essas enzimas lá na digestão, junto com a tirosina. O não funcionamento dessa enzima, tirosina, vai ocasionar o quê? O albinismo. Já quando temos um funcionamento adequado, normal, dessa enzima, tirosina, aí sim vai ser formada a melanina, que vai dar a cor da pele, a cor dos olhos. Como a informação desse gene é um caráter recessivo, se ele é recessivo, ele é em dose dupla, ele pode levar à ausência dessa proteína no indivíduo? Pode, né? Há um gene recessivo, um caráter que vai identificar a origem genética para o albinismo, determinação genética. Mas são muitas as questões, que talvez assim até a gente ainda não tenha a ideia das respostas possíveis. E podemos conferir através desse tema da estrutura química do DNA. Em 1920, ou seja, no século passado, já se sabia que o ácido nucleico é formado por um açúcar. Ácido nucleico DNA, ele é formado por um açúcar. Que açúcar é esse? Um açúcar chamado ácido fosfórico. E também junto com as bases nitrogenadas. Certos compostos químicos que contêm o quê? Nitrogênio, por isso o nome nitrogenada. Nessa época foram descobertos dois tipos de ácido nucleico, diferenciados pelo tipo de açúcar presente
em sua estrutura química. Quando a gente fala da estrutura do DNA, a gente está falando da sua composição química. O ácido nucleico, ele contém o açúcar desoxirribose e foi chamado de ácido desoxirribonucleico. Daí o nome, a sigla, né, DNA. Só que ácido desoxirribonucleico, se for passar para o inglês, ficaria ADN, português, DNA do inglês, não é? A sigla. Já o ácido nucleico, que contém o açúcar chamado ribose, ele recebeu o nome de ácido ribonucleico, que é o que a gente conhece por RNA, mas por estar na sigla em inglês. Se fosse para o português, seria ARN, que não é muito conhecido, conhecemos mais como DNA ou então RNA. Outra diferença entre os dois, entre o DNA e o RNA, está relacionada com a constituição de suas bases nitrogenadas. Há uma diferença, porque enquanto o DNA possui as bases, as 4 bases, adenina, citosina, guanina e timina, quando vai chegar lá no RNA, a diferença vai ser na timina, porque em vez de ser timina, a base nitrogenada, vai se chamar uracila. Ela vai ser substituída lá no final da ligação das pontes de hidrogênio, que acontece na fita do RNA e do DNA. Então, não vai ser timina, vai ser uma ligação à base de uracila, que é o nome da base nitrogenada, conforme eu mostro no quadro. Então, tanto no RNA como no DNA, cada molécula de açúcar está ligada a uma molécula de fosfato. Que fosfato é esse? É aquele que a gente estava vendo aqui, onde contém fósforo. Esse fosfato vai se ligar a uma base nitrogenada, formando o quê? Formando os nucleotídeos. E esse nucleotídeo é a unidade básica dos ácidos nucleicos. Teve DNA, teve RNA, vai possuir uma base nitrogenada que se liga a uma pentose e vai se ligar a um fosfato. Pentose são 5 tipos de açúcar, né, que vai estar relacionado com a base nitrogenada do DNA. Então, vamos ver agora a composição química dos ácidos nucleicos, DNA e RNA. Sim, aqui a composição química tanto do DNA como RNA. Já sabemos o quê? Que os dois é formado por um ácido fosfórico, ou seja, pertence ao grupo fosfato. Aqui na composição química a gente vê o quê? No DNA, a gente pode verificar que tem um fósforo, né, o elemento químico fósforo, que é representado pela letra P, e temos 3 hidrogênio, 3 oxigênio, não, são 3 hidrogênio, mas tem 4 oxigênio. Então, H3PO4, que é o que? O ácido fosfórico. Representação do DNA. Já se for no RNA, que também vai conter o que? Um açúcar e um grupo fosfato. É a mesma substância, ou seja, a mesma molécula química que vai estar representada. Eles vão possuir o ácido fosfórico também. Mesma coisa aqui para o DNA e para o RNA. Já quando chega aqui no açúcar, a gente pode verificar o quê? Que o ácido desoxirribose, ele vai ter 5 pentose. O que é isso? São 5 açúcar, representado aqui pelo HOCH2. Temos o que? Hidrogênio, oxigênio, carbono e ligado por quê? Por 2 grupos OH. Mas qual é a diferença para o RNA? No caso do RNA, vai ter 3 OH. É como se tivesse aqui 3 hidroxila, né? Oxigênio junto com o hidrogênio aqui. No caso das 5 pentoses de RNA, que é o açúcar do RNA, é a ribose. Já do DNA vai ser o que? A desoxirribose. Os dois contendo 5 açúcar. A diferença aqui é porque no RNA vamos ter o que? 3 hidroxila, OH. Já no DNA não, apenas 1. Chegou aqui na ribose, RNA, 2 grupos de hidrogênio e oxigênio junto. Já as bases nitrogenadas que vai ser ligada a esse açúcar e ao fósforo, né? Que é o que? Composição química do DNA tem que ter o que? A base nitrogenada, o fósforo e
o açúcar. No caso aqui a diferença é desoxirribose ou ribose. Vamos ter o que na base nitrogenada? Adenina, guanina, citosina, uracila, se for o quê? DNA ou RNA? RNA. Já vamos ter também adenina, guanina, citosina, mudou aqui para timina, se for o quê? DNA. No caso, a diferença essas duas bases nitrogenadas. Se é nitrogenada, eles vão ter o quê? Nitrogênio. Vai ter o N. Então, a diferença aqui da uracila para a timina. Na uracila aqui, a gente vê o quê? Essa dupla O, carbono ligado ao oxigênio. Na timina também temos a dupla O. Já na uracila, HC, temos um carbono ligado a hidrogênio. Quando chega bem aqui, a gente tem N3C. Ou seja, na timina, a diferença aqui, temos a dupla O também. Na uracila não tem a dupla O. Tem uma bem aqui ligada ao nitrogênio, né? Já que na timina, olha a diferença das duas composições químicas. Então, chegou no RNA, a gente lembra de quê? Uracila. Chegou na timina do DNA, já vai modificar o que é a quantidade de nitrogênio. Vamos ter N3C aqui, que na uracila não tem, e vamos ter uma dupla O que na uracila também não tem. Essa é a diferença da uracila para a timina nas bases nitrogenadas da composição química da célula, do DNA e do RNA. Então, depois dessa descoberta da composição química do DNA, buscou-se uma explicação de como seria a estrutura da molécula do DNA, como ela estava organizada e como eram os seus nucleotídeos, né? Que é o que a gente explicou. E estiveram envolvidos nessas pesquisas o bioquímico austríaco chamado Erwin Chargaff, lá em 1905 até 2002, e os biofísicos Rosalind Franklin, 1920 até 1958, e a inglesa e seu professor Maurice Wink, que era um neozelandês, né? De 1916 a 2004. Só que apenas em 1953 foi que definitivamente teve um modelo para estrutura de DNA. E foi proposto pelo biólogo estadunidense, ou seja, lá dos Estados Unidos. Foi o James Watson. Lá em 1928, ele continua ainda fazendo as pesquisas atualmente, e o físico inglês Francis Crick, que foi lá em 1916 a 2004. Eles dois foi que fizeram o modelo definitivo para representar a molécula do DNA. O modelo foi como? Foi feito em dupla hélice para a molécula desse DNA. Esse modelo foi amplamente aceito por se ajustar perfeitamente aos dados que se conheciam naquela época a respeito do DNA. Foi feito um estudo, né? E esse modelo de dupla hélice foi o mais aceito entre os pesquisadores. A molécula de DNA, seguindo Watson e Crick, é constituída por duas cadeias, duas fitas de nucleotídeos. E esse nucleotídeo está ligado entre si através do quê? Das pontes de hidrogênio. Para fazer aquela ligação do nucleotídeo, adenina com guanina, timina com citosina, é feita através dessa ligação por ponte de hidrogênio. As pontes de hidrogênio acontecem entre pares específicos, ou seja, a adenina, que é o que eu estava falando, sempre vai ligar ao seu componente estrutural, né? Que vai ser quem? A timina. Citosina, guanina, só que quando chega lá no RNA, a diferença que a gente viu entre a uracila, vai ser uma ligação através do seu componente estrutural correspondente. Como o DNA tem formato helicoidal, lembra-se uma hélice, formato de hélice. Watson e Crick propuseram o nome de modelo dupla hélice, por causa disso, que os dois iam se novelar, né? Um se ligar no outro pelas pontes de hidrogênio, como se fosse um plano retorcido. A representação está
Na página 84 do módulo vai falar o quê? Mostrando o desenho, a ilustração tanto da cadeia de nucleotídeo, as duas cadeias pareadas, ou seja, juntas, as duas fitas, uma do lado direito e outra esquerdo, ligadas através das suas pontes de nitrogênio. Vai mostrar a representação em dupla hélice e o DNA enovelado, ou seja, retorcido um no outro, que é esse modelo de fita, mostrando cada cadeia de nucleotídeo e suas ligações. Ligações feitas através de quê? De pontes de nitrogênio. Na atividade 1, vai falar um pouco sobre os bacteriófagos. O que são esses bacteriófagos? São bactérias que vão ser atacadas. É como se entrasse vírus que atacava esses bacteriófagos e ele vai ser infectado por bactérias. Então, os vírus bacteriófagos, eles vão parasitar quem? Bactérias. Por isso o nome bacteriófago. Fagos vem de se alimentar de quê? De bactérias. Ou seja, para o vírus sobreviver, precisa se instalar, parasitar uma bactéria. Nesse caso aqui, específico dos bacteriófagos. E durante esse parasitismo, eles aderem à parede da bactéria, eles injetam, entram no seu DNA e vai ficar lá preso à parede da bactéria. Aí o que acontece? A cápsula que tem lá dentro, a cápsula de proteína, porque o DNA é formado por proteínas, açúcar e proteínas, O que vai acontecer? Essa cápsula de proteína de que são formadas vai ficar presa na parte externa dessa parede celular da bactéria, lá dentro da célula, na parede celular. Ao final do processo, novos vírus, vai haver uma reprodução, eles vão se reproduzir lá dentro, novos vírus saem prontos de dentro da bactéria, que vai ser rompida e morre. A bactéria morre, só que os vírus vão estar lá se multiplicando. Em 1952, os cientistas Alfred Hershey e Martha Chase, usando o vírus do bacteriófago T2, especificamente dessa espécie, eles conseguiram fazer o quê? Através de estudo, conseguiram confirmar qual é o material genético responsável pela reprodução de novos vírus. Como é que acontecia lá na parede celular a reprodução para que se criasse, multiplicasse novos vírus lá dentro, já que a bactéria morria, Então, como é que eles fizeram? Até então, ainda persistiam dúvidas, eles ainda tinham dúvidas se o material era hereditário. Era a proteína ou era o DNA? Os que se reproduziam, qual era o material que era componente deles? Será que eram as proteínas ou será que era o DNA? Ainda tinha essa dúvida, ainda persistia. Aí eles fizeram o quê? Através de um experimento, os dois cientistas, eles conseguiram chegar de fato à dúvida que eles tinham. Eles fizeram como? Eles conseguiram marcar as moléculas de DNA lá no interior de um grupo de vírus. E o que aconteceu? Eles usaram o fósforo radioativo. Tipo assim, para queimar lá dentro durante o processo, para ver o que iria acontecer. Eles utilizaram o fósforo radioativo, elemento químico fósforo, e as moléculas de proteína dessa cápsula de outro grupo de bacteriófagos. Ou seja, eles fizeram um comparativo entre dois bacteriófagos. O que acontecia? Um com a queima do radioativo, do material radioativo, o fósforo, já o outro sem o material radioativo, para ver o que acontecia nesse processo. O fósforo e o enxofre, que no outro eles utilizaram foi enxofre em vez de fósforo, o que aconteceu? Precisaram ser radioativados para ficarem visíveis quando exposto à luz ultravioleta. Ou seja, eles utilizaram fósforo radioativo em um bacteriófago. Já no outro utilizaram fósforo radioativo, mas com não o fósforo em si radioativo, mas o enxofre.
todos dois tiveram que a exposição à luz ultravioleta para que eles pudessem ver o processo que estava acontecendo com o experimento. Aí nessa atividade 1, o que é que eles pedem? Querem que você analise e, de acordo com o que está mostrando o comparativo entre os dois, com base nessas informações presentes também nesse texto, dizer quais foram as conclusões apontada pelos cientistas. A respeito de quê? A respeito do material responsável, ou seja, o DNA ou a cápsula de proteína, pela produção de novos vírus. Então, tem o desenho explicativo de cada um do experimento que foi feito. A diferença que vai ser observada é o quê? Que enquanto no bacteriófago, né, foi utilizado o fósforo radioativo, no outro, no experimento, o processo que foi utilizado foi o enxofre. Então, a conclusão que podemos tirar disso? Os cientistas puderam verificar que esse material que foi injetado pelo vírus na bactéria, esse material, que material é esse? O DNA. Ele foi o quê? O responsável. Ele é que é o responsável pela produção de novos vírus, que saíram prontos do interior da bactéria, juntamente com o seu DNA, com a sua cópia. Foi uma cópia de DNA e sua cápsula proteica. Essa cápsula proteica, que é uma cápsula de proteína, permaneceu o quê? Fora da bactéria. Portanto, ela não participou do processo de produção de novos vírus. Ou seja, o que a gente pode entender disso? Na replicação, na cópia, reprodução, para que surjam novos vírus lá dentro da parede celular, houve a presença somente de quê? Do ácido ribonucleico? Não. Do ácido nucleico, ou seja, do DNA dessa bactéria, desse bacteriófago. Entendeu? Então, o que a gente pode concluir? Ele quer que você analise o desenho e conclua. Foi utilizado a cápsula proteica? Não, não foi utilizado. Foi utilizado somente o quê? Somente o material responsável, que é quem? O DNA. Então, nessa atividade 1 que teve o bacteriófago, o que é que o texto estava perguntando? Ele, através do desenho, ele fazia o comparativo entre dois bacteriófagos. Então, os cientistas pegaram o experimento com dois bacteriófagos, né? Um ele colocou o quê? Um DNA viral contendo fósforo. Já no outro, foi uma proteína viral que teve o quê? Enxofre, representado aqui pela letra P, fósforo, elemento químico, e a letra S, elemento químico, enxofre. O que aconteceu? Nesse processo do experimento, houve 4 etapas. Na primeira etapa foi a união, né, dessa bactéria com o DNA viral. O que aconteceu? O DNA, o bacteriófago, ele foi injetado. Foi injetado o DNA viral na parede celular dessa bactéria. Então, ela foi infectada? Foi. Nesse processo todinho, houve a injeção, né, que é quando os bacteriófagos injetou a bactéria dentro da infecção, do processo do experimento, isso através de quê? De radiação, houve um radioativo, né? Então, já nessa parte aqui, a gente pode ver o quê? Houve agitação e separação através de centrifugação lá no laboratório, que eles fizeram o experimento, e resultou em quê, na conclusão? Bactéria infectada com fósforo. Já nesse outro tipo de bacteriófago, o que aconteceu? Radioativo, cápsulas virais vazias com enxofre. Ou seja, na produção de novos vírus nessas proteínas aqui que aconteceu, a reprodução final se deu como? Através do DNA viral ou através da produção de novas proteínas com a cápsula de proteína. Não houve a participação de cápsulas de proteína, porque bem aqui no final do processo, depois que há uma agitação das moléculas e a separação pela centrifugação,
as cápsulas virais ficaram vazias, ou seja, não houve participação nenhuma de cápsula de proteínas. O que é que houve aqui? A bactéria foi infectada e teve a produção de novos vírus, mas através de quem? Do DNA viral. Ou seja, essa bactéria todinha aqui, através do fósforo, que foi radioativo, foi infeccionada, e lá quando teve a infecção pelo vírus, houve a multiplicação desse vírus, mas tudinho através do DNA. Já na atividade 2, ele pergunta assim, quem é meu pai? Ele diz, a sequência de base nitrogenada, ele dá uma sequência de fitas, né? Adenina, timina, guanina, e ele pergunta, um pesquisador determinou a sequência de base nitrogenada de uma das fitas de uma molécula de DNA. Essa atividade 2 está lá na página 86 do volume 3. Aí ele diz, nessa representação aqui todinha, as letras correspondentes às bases nitrogenadas são o quê? Adenina, né? Letra A, ó. Adenina, letra T, representada por timina, letra C, citosina e a letra G, guanina. E a linha sublinhada, essa linha lateral todinha aqui embaixo, por toda essa sequência de nucleotídeo aqui, ela vai ser representada o quê? É a lateral da fita, composta pelo açúcar e pelo fosfato. Então, cada uma dessas 3 trincas de base, né, vai conter o quê? O nucleotídeo, junto com a pentose, que é o fosfato, e o açúcar, os 5 grupos de açúcar. Ele pergunta o que na primeira questão dessa atividade 2? Determine, com base no modelo de dupla hélice, qual será a sequência de base correspondente a essa fita de DNA. Ou seja, ele quer saber o complementar. O que a gente já sabe aqui? Que os nucleotídeos da base nitrogenada, cada um tem seu complementar no DNA. Se for uma adenina, qual é o complementar? Na ponte de hidrogênio daquela fita, é a timina. Se for uma timina, o complementar do outro lado da fita, né? Porque o DNA tem 2 fitas, né? Dupla hélice, então ela tem 2 fitas aqui, ligadas através de pontes de hidrogênio. Uma ligação aqui, se for adenina, vai se ligar a ponte de hidrogênio através de quem? Da timina desse outro lado, né? O DNA. DNA aqui. Se for aqui o contrário, se for primeiro a timina na sequência, quem vai se ligar a uma timina? Vai ser uma adenina. Se for uma guanina, vai se ligar a quem? A uma citosina. E por aí vai através de quê? Das pontes de hidrogênio. Então, qual é o complementar? A pergunta quer saber qual é o que vai se complementar. Nessa sequência todinha aqui, do início ao final, se começou com a adenina, o complementar da adenina é quem? Timina. Se tem 3 timina aqui, o complementar vai ser o quê? 3 grupos de adeninas. Se temos aqui adenina, timina e assim vai completando, ó, timina, adenina, timina. Letra C, a citosina, quem é o complementar da citosina? Guanina. Se fosse o contrário, quem é o complementar da guanina é a citosina. Aí só vai haver a troca dos códigos de cada um dos nucleotídeos desse DNA, até chegar no final dessa sequência todinha, na fita, né? Terminou em quem? Guanina. Quem é o complementar da guanina? Citosina. Tem que estar nessa sequência que modificou uma letra, pode haver uma mutação, pode haver um defeito no DNA e vai modificar tudo. Não pode ter nenhuma sequência com a letra incorreta. Então, esse é o complementar, resposta da atividade 2, primeira pergunta, né? Aí ele pergunta também, quantos nucleotídeos diferentes é possível encontrar em uma molécula de DNA? Podemos encontrar quantos nucleotídeos? Podemos encontrar 3. É de 3 em 3 aqui. 1, 2, 3. 3 nucleotídeos. Se fosse o RNA, também pergunta. E em uma molécula de RNA? Justifique sua resposta. A mesma coisa.
Só que a diferença, lembrando, quando é RNA, não vai ser a timina, né? O complementar vai ser quem? Uracila. Muda tudo aqui, se fosse nessa sequência, mas passando a ser o quê? Uracila. Porque no RNA não temos timina, nós temos uma sequência de base nitrogenada, mas com uracila. No caso aqui, iria mudar o quê? Por exemplo, se eu pegasse essa sequência de trinca, esse códon aqui formado por 3 trincas de nucleotídeo, se fosse o RNA, não seria GTT, guanina, timina. Seria C, seria o G, né, complementar aqui. Teria uracila, seria G-U-U. Isso se fosse o RNA. Como aqui é DNA na pergunta, então, essa sequência aqui com timina. RNA usa-se uracila porque não existe timina na sequência de uma fita de RNA. Já na atividade 3, ele vai perguntar o quê? Nessa questão ele vai dizer, um pesquisador investigando a molécula de DNA de uma célula de certa espécie, encontrou 20% das bases nitrogenadas composta por guanina. Ou seja, a questão já diz que uma molécula de DNA vai possuir o quê? 20% de guanina. Se eu já sei que na base nitrogenada, o complementar da guanina, que citosina, eu já sei que nessa sequência aqui vai ter o quê? A citosina também vai ter o quê? 20%. Continuando aqui a pergunta. Quais são as porcentagens das bases nitrogenadas de adenina, timina e citosina nessa molécula de DNA? Explique o seu raciocínio. Ou seja, a questão já me deu quem? A quantidade de guanina. Para chegar a tudo isso aqui a 100%, nós encontramos o quê? Que vai sobrar 60%. De onde é que foi esse 60%? É porque se já tem, a questão já deu aos 20% da guanina, e o complementar da citosina é a guanina, isso subentende o quê no raciocínio? Que a citosina também vai valer 20%. 20 com 20, 40 para chegar nos 100, ó, sobrou 60%. Então, ele quer saber o quê? Quem vai ser o percentual, a porcentagem de adenina e timina? A questão já me deu o quê? A guanina. Guanina quantos por cento? 20%. Então, guanina tem 20%. Se eu sei que a guanina é complementar da citosina, ó, na base nitrogenada, a fita complementar, citosina também já sei que é 20%, citosina 20% também. Quero saber a quantidade de adenina, porcentagem de adenina e a quantidade que vai ter de timina. Por que não é uracila? Porque a gente não está querendo saber da molécula de RNA, mas da molécula de DNA, então timina. Se sobram 60%, temos o que? 100% menos 20%, menos 20%, da base nitrogenada de adenina e timina, dá para saber o que? Que se tem 60% sobrando, só pode identificar o que? Que vai ser a metade. Então, a metade vai para adenina, 30%, ó. E a outra metade que sobrou desses 60 aqui, vai para a timina. Isso tudo aqui vai dar um percentual de quantos dá a base nitrogenada? 100%, que é o que ele quer saber. Que foi distribuído dessa maneira aqui, ó. 2 mais 2, 4, 7, 7 mais 3, 10. Então, 100%. De novo aqui a pergunta. Explica o seu raciocínio. Foi o que a gente explicou aqui. Ele quer saber quais são as porcentagens das bases nitrogenadas, adenina, timina e citosina, nessa molécula de DNA. Se é DNA, não é uracila, é timina. Se fosse um RNA, aí sim seria letra U, uracila.
Ele já me deu 20% de guanina. Eu sei que o complementar da guanina é a citosina, então também 20%. Sobrou 60%, então metade distribuído entre adenina e timina, vai 30% para cada uma delas. Então, as porcentagens de cada uma das bases nitrogenadas vai ser o quê? Guanina 20%, citosina 20%, a adenina 30% e a timina 30%. Essa é a resposta da atividade 3 do volume 3 do livro de vocês. Modelo de duplicação do DNA. A elegância e a engenhosidade desse modelo que foi criado pelos dois cientistas, Watson e Crick, são incontestáveis. Esse modelo explica como vai ocorrer a transmissão das características hereditárias de célula para célula, por meio da capacidade de duplicação dessa molécula de DNA. Esse modelo ele vai mostrar também a existência de um conjunto de instruções que informam como e qual proteína será produzida conforme a gente vai indicando, ainda com parte da variabilidade existente entre as espécies e as consequentes mutações. Essa duplicação ela é classificada como semiconservativa. A duplicação do DNA se dá pelo desemparelhamento, ou seja, eles estavam em pares, porque é dupla hélice, São duas fitas que formam um par ligações de pontos de hidrogênio, e ele vai se desemparelhar, vão se separar cada par para ver o que? A duplicação. Se tem apenas uma cópia de DNA, vai passar a ter duas cópias. A duplicação do DNA se dá pelo desemparelhamento dessas cadeias de nucleotídeo, que são as fitas, decorrente da ruptura das pontes de hidrogênio, que as mantinham unidas. Esse rompimento permite que as duas fitas de DNA que compõem a molécula de dupla hélice fiquem o quê? Com suas bases nitrogenadas livres, para ligação com o nucleotídeo que estão soltos dentro da célula, por meio de uma enzima. Que enzima é essa? O nome dessa enzima é a DNA polimerase. DNA polimerase é o nome dessa enzima, em que vai ficar lá solto junto com a ligação dessa cadeia de nucleotídeo. E a união desses nucleotídeos, a fita molde, cada uma das fitas iniciais é como se fosse a união com as fitas de origem, a fita molde, aqui deu o modelo, segue a regra de emparelhamento. Que regra de emparelhamento é essa? É a sequência de base nitrogenada, que tem que ser na sequência de pontos de hidrogênio, que é o complementar que foi explicado, A adenina se ligando à timina e a citosina se ligando à guanina. Lembrando que é DNA, não vai ter uracila. E essa ligação, esse emparelhamento, essa regra de emparelhamento, vai ser de um modo que as novas duplas fitas que vai ser formada, elas vão sendo formadas de forma que retenha uma das fitas iniciais. Então, semi-conservativa por isso, não é uma conservação completa. Enquanto vai perdendo uma fita, a outra fita vai se juntando e se emparelhando à outra. Quando vai de novo desemparelhamento, uma fita fica, a fita molde, e a outra sai. Já a outra entra e fica a duplicação, direto nesse processo, junto com a união dos nucleotídeos. Então, as fitas iniciais ficam, motivo pelo qual essa duplicação vai ser chamada justamente de semi-conservativa. Não é a conservação total, vai ser metade da conservação, porque apenas uma das fitas vai estar mantido. E o código genético, com a síntese de proteína. Lembrando que a síntese de proteína, que acontece no DNA, a gente viu também lá quando a gente estudou as organelas citoplasmáticas. Uma das organelas citoplasmáticas é o responsável pelo quê? Pela síntese proteica, que é o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso,
que são organelas citoplasmáticas que vai estar onde? No citoplasma, na célula. Juntamente aqui com quem? O DNA, que o DNA vai estar onde? No núcleo da célula. A questão agora é, com base nessas informações contidas no DNA, como a gente pode manifestar as características observadas nos seres vivos? Como dá para entender isso? Uma série de hipóteses pode ser construída, e elas foram estudadas lá no século XX e são estudadas até hoje, onde agora atualmente se faz vários estudos de mapeamento genético, de biotecnologia, né? Então, para tentar responder a essa questão, como é que as características são manifestadas nos seres vivos, várias evidências foram recolhidas até chegar ao que será apresentado agora, de forma resumida. Então, como é que se dá isso? Acontece a sequência de informações, que é a sequência que tem lá no DNA, a sequência de nucleotídeos. Nucleotídeos que vem de núcleo, DNA, que tem o código de informações genéticas. E é contida em um trecho de uma fita de DNA correspondente a um gene. Esse gene ele é transcrito. Vai ser transcrito para onde? Para uma fita de RNA mensageiro. Nisso aí que vai se dar o que? A síntese proteica, né? Síntese de proteína. Esse RNA mensageiro, que é o nome dado justamente pelo fato dessa molécula carregar as informações transcritas do DNA, ele vai se juntar e vai levar à transcrição desse código, dessas informações genéticas. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a fita de DNA, ela é lida e é usada como um modelo, ela é usada como um molde para construir uma nova fita, só que agora de RNA mensageiro. É como se fosse uma cópia, mas não a cópia de DNA, mas uma cópia transcrita através do RNA mensageiro, que é quem vai levar e complementar esse gene. Ou seja, o trecho é transcrito dessa molécula de DNA. Primeiro DNA, da fita de DNA ocorre uma transcrição, e nessa transcrição vai acontecer o quê? Vai ser levado todas as informações através de uma outra fita nova, que vai ser chamada de RNA mensageiro. E esse processo é chamado de pareamento, ou seja, um par, uma fita DNA vai se juntar a outro par, uma fita de RNA. Esse pareamento vai ocorrer aonde? No núcleo de células eucarióticas. Por que nas células eucarióticas? Porque é elas que possuem carioteca. Por sua vez, se tem a carioteca, tem núcleo. Sem núcleo não vai acontecer esse pareamento. Então, essas células eucarióticas vai estar lá onde? No citoplasma de organismo procariótico. Entenda, é uma célula eucariótica que vai entrar no citoplasma de uma célula procariótica. Lembrando que células procarióticas elas não têm núcleo, ou seja, elas não têm a carioteca, por isso precisa de um núcleo de células eucarióticas para poder fazer esse complemento, essa transcrição. Então, a molécula de DNA vai sendo o quê? Vai ser aberta lá dentro, permitindo que os nucleotídeos do RNA mensageiro, que vai estar lá solto no citoplasma, eles chegam até o núcleo e se encaixem a uma dessas fitas de DNA, levando todas as informações, todas as transcrições desse código genético. Esse encaixe, no entanto, não é de forma aleatória, e sim de forma específica. Para que aconteça isso, tem que fazer o quê? Tem que existir uma base nitrogenada, né? No caso, a timina do DNA, com a sua base correspondente, que é a correspondente da timina, adenina. Se no DNA temos uma timina, do outro lado da fita do RNA mensageiro, vamos ter quem? A adenina.
e vai fazer a complementação, a fita complementar na ligação por ponte de hidrogênio. Quando existir a citosina lá no DNA, o seu correspondente no RNA mensageiro, se é uma citosina, complementar vai ser o que? Guanina. Já se for o contrário, quando existir guanina, o DNA complementar no emparelhamento, do outro lado da fita do RNA mensageiro, vai ter o que? Guanina. Se existir guanina, vai ter citosina. E assim sucessivamente, até acabar a quantidade da fita. Então, quando existir adenina no DNA, a base correspondente no RNA será uracila. Somente nesse caso, por quê? Porque não vai ter timina no RNA. Nós já sabemos que somente vai ter timina no DNA da célula. Se ele passa do DNA, já está no RNA, houve a transcrição, já foi levado pelo RNA mensageiro, quando vai ser formada a fita de RNA, ela vai possuir o que para complementar essa adenina? Vai ter uma uracila. Por quê? Porque não é mais um DNA. Lembre-se de que o RNA, ele não contém a timina, em seu lugar vai ser sempre o que? É regra, vai ser uracila. Temos um quadro a seguir que vai fazer a comparação justamente dessa adenina e da uracila junto com quem? Com o DNA e o RNA. Quanto a algumas características e quanto à relação entre essas bases nitrogenadas nas diferentes situações de pareamento. O emparelhamento, né, a união por pontos de hidrogênio, com o objetivo de visualizar melhor essa questão. Se de um lado, como a gente explicou lá na composição química do DNA, a gente tem açúcar com 5 carbonos, ou seja, uma pentose possui 5 carbonos, no RNA também vai ter uma cadeia de 5 carbonos formando esse açúcar na célula. Só que a diferença é que, enquanto no DNA, o nome do carbono lá, do açúcar, essa cadeia de açúcar junto, chamada de desoxirribose, lá no RNA vai ser apenas o que? Ribose. Essa estrutura, o que a gente pode indicar? Na desoxirribose vai ter 2 cadeias para formar. Já na ribose, no RNA, não, vai ter apenas uma cadeia de açúcar formando. No caso do DNA nas bases nitrogenadas, a gente já sabe o que? Enquanto no DNA não vai ter a uracila, no RNA a gente vai ter a uracila. Por que isso? Porque não temos timina, esse componente timina de base nitrogenada não vai possuir aonde? No RNA. Já no pareamento, se for um par DNA com DNA, se for 2 pares, 2 fitas de DNA, vai haver o quê? Uma autoduplicação. Se é uma autoduplicação, ela está dividindo, está se duplicando com ela mesma. Vai formar uma cópia dela mesma. Isso ocorre com RNA? Não. No RNA ele precisa do quê? De uma transcrição. Por quê? Porque ele é considerado um RNA mensageiro. Já o pareamento de DNA com o RNA, aí sim vai poder haver, porque vamos ter o quê? Uma transcrição. Só que o detalhe, vai parear? Vai. Só que não vai ter o quê? A timina, vai ter quem? A uracila. Mas como está os dois, DNA, o RNA, vai ter uma junção adenina-uracila, timina com adenina e citosina com guanina. Já no DNA isso não vai ocorrer. O DNA não faz nem transcrição e nem vai acontecer o pareamento para ocorrer tradução. Somente quem faz transcrição e tradução é o RNA. O DNA ele pode fazer o quê? Um pareamento com ele mesmo para acontecer o quê? Uma duplicação. Autoduplicação, ele mesmo pareando com ele mesmo. E qual é a função disso? Enquanto que no DNA, bastante conhecido,
temos a informação genética. Para que serve o DNA na célula? Para nos dar todas as informações genéticas que possui naquele núcleo da célula. Todo o código de informação genética. Já no RNA, não. O RNA, ele vai ser o quê? A função dele, lá no citoplasma, junto com as células eucarióticas e procarióticas, é fazer a síntese de proteína. Ele vai sintetizar a proteína, ele não vai conter informação genética. É tanto que, por exemplo, o vírus ele contém RNA, ele faz síntese de proteína, mas ele não contém nenhuma informação genética. Os vírus, eles, por ser parasita intracelular obrigatório, ele vai o quê? Parasitar uma célula que possui DNA. Ou seja, ele não tem DNA, mas ele tem o RNA, justamente para fazer a síntese de proteína. Essa fita de RNA mensageiro, recém-transcrita da onde? Lá do DNA, vai para onde? Vai lá para o citoplasma da célula. Ele vai sair do núcleo, né? Vai haver a transcrição e depois ele volta para o citoplasma da célula. Isso no caso de quem? De seres vivos eucarióticos. Seres vivos eucarióticos que têm carioteca. Pois nos procarióticos já estará no citoplasma. Não precisa haver esse processo. E lá, outra organela chamada ribossomo vai fazer o próximo processo. Ou seja, vai acontecer o que? Lá nos ribossomos vai acontecer a tradução da informação trazida pelo RNA mensageiro nessa proteína. Ou seja, tem que haver uma transcrição para depois acontecer o que? Uma tradução. E isso ocorre aonde? Numa organela chamada ribossomo. Tudo isso está dentro do citoplasma. Os ribossomos, o que vai acontecer nesse processo? Eles vão se encaixar na fita de RNA mensageiro e vão percorrê-la todinha. Para que isso? Para fazer a identificação de cada base nitrogenada dessa fita. Aquela identificação, né? Se for adenina, complementar, vai ser a timina. Isso fazendo a identificação e tradução de cada uma delas. O ribossomo vai fazer essa leitura a cada trinca de base nitrogenada do RNA mensageiro. Quando a gente fala trinca é porque é de 3 em 3. Adenina, timina, guanina. Aí outra sequência de trinca. Timina, guanina e adenina e por aí vai. Essa trinca de base nitrogenada do RNA mensageiro é chamada de quê? De códon. Nesse momento, o que vai acontecer? Entra em ação outra molécula de RNA, que vai ser quem agora? O RNA transportador. Lembrando como é que se deu o processo lá no início. O DNA teve pareamento com outro DNA, não, isso aí seria uma autoduplicação. Teve o pareamento com RNA, esse RNA é um RNA mensageiro, que houve uma transcrição. RNA fez a transcrição para depois chegar em quem? RNA mensageiro, transcrição, até chegar no RNA transportador. Isso depois que foi feita a tradução. Primeiro a transcrição, depois a tradução. E já o RNA transportador, o que ele vai fazer? Ele tem esse nome justamente por isso, porque ele vai transportar essa proteína. Como é o nome dessa proteína? São os aminoácidos. Ele vai ser o responsável de ter a função de transportar o aminoácido lá na célula. E é uma unidade dessa proteína. Então, um RNA transportador vai se encaixar a uma trinca do RNA mensageiro. Se é uma trinca, a gente está falando de 3. Um códon com 3 trincas. Adenina, timina, guanina. Se tem um RNA, contém a uracila também. Então, vai se encaixar uma trinca de RNA mensageiro com a ajuda de quem? Dos ribossomos que está lá no RNA.
Esse encaixe só acontece uma vez, é único, pois para acontecer, as trincas do RNA mensageiro e do RNA transportador vão se encaixar e precisam ser o quê? Complementares. Lembra da fita complementar? Então, por exemplo, se a trinca do RNA mensageiro for os três, né? Adenina, adenina, adenina. A e A vai se juntar pareando com a trinca do seu complementar. Se é no RNA transportador, qual é o complementar? Fita complementar da adenina não vai ser timina, vai ser 3-uracila. Se de um lado temos A e A, vai se juntar a U e U. Adeninas complementar uracila, isso porque são RNA transportadores. As trincas do RNA transportador são chamadas de anticódon. No DNA, como era o nome da trinca, códon. Já no RNA, especificamente no RNA transportador, esse nome agora é chamado de quê? De anticódon. Além disso, cada trinca do RNA mensageiro vai corresponder a um aminoácido específico. Ou seja, cada trinca vai ter o seu aminoácido específico correspondente. Por exemplo, se for 3-uracila, qual vai ser o nome dele? Vai ser chamado de fenilalanina, que é o nome desse anticódon. Entendeu? Então, esse RNA vai ter um aminoácido específico, que será trazido pelo RNA transportador. É a isso que se dá o nome de código genético. Para cada código genético tem um nome específico. Se for, por exemplo, a tirosina, que estava lá quando a gente viu as proteínas lá que causadora do albinismo, lá na tirosina, aquela enzima lá, uracila, adenina, uracila. Esses três anticódon têm um nome chamado de tirosina, o nome específico dele. O nome correspondente vai ser uracila. Se existir a trinca com 3-uracila, no RNA mensageiro, o RNA transportador, que consegue se encaixar, será sempre o que transporta o aminoácido chamado fenilalanina. Isso de acordo com o seu correspondente. Então, para cada aminoácido existe um específico que tem um nome. Nesse nome é que vai fazer o que é a correspondência. Então, ácido aspartico, outro exemplo, é formado por quais anticódon? Guanina, adenina, uracila. GAU. É sempre de 3 em 3. Pega 3 bases nitrogenadas, lá no seu correspondente, que vê o lado do DNA, né? DNA faz o quê? RNA transportador, só que antes houve o quê? Uma transcrição e uma tradução. Quando há o transporte de aminoácido, esse aminoácido tem um nome específico. Para cada um deles temos um nome específico, porque ele é formado por cada trinca de anticódon. No DNA chamado de códon, as trincas de base nitrogenada. Já quando é no RNA, temos o anticódon. E à medida que o ribossomo, essa organela citoplasmática, está lá no citoplasma, vai passando pelo RNA mensageiro, os RNA transportadores correspondentes, o que vai acontecer? Eles vão se encaixando com o seu complementar, aonde tudo vai acontecer lá dentro do ribossomo. E depois que o ribossomo caminhar para uma trinca, o RNA mensageiro, esse RNA transportador vão se soltando. Um vai se pareando, o outro vai se soltando. Isso sem parar, se formando cada um dos aminoácidos. E os aminoácidos vão se unindo, formando uma cadeia de aminoácidos, que aí sim, no final do processo, vai ser chamado de quê?
de proteína, porque as proteínas que ocorrem lá no DNA da célula, ele é formado por uma cadeia de aminoácidos, e esse aminoácido tem o seu representante correspondente nesse processo. Então, o que a gente pode dizer resumidamente? Resumindo, posso dizer que a partir do DNA, com suas informações genéticas, ocorre uma transcrição dessas informações lá no RNA mensageiro. E a partir deste RNA mensageiro, ocorre o que? Com a ação da organela citoplasmática chamada ribossomo e com a ajuda do RNA transportador vai acontecer o que? A tradução do código genético e a trinca de nucleotídeo, né? Porque são de 3 em 3, em proteínas formadas a partir de quê? Proteínas que são formadas a partir da união dos aminoácidos correspondentes nesse código. Foi assim que se decifrou a chave da hereditariedade para todos os seres vivos, ou seja, fez-se um sequenciamento genético através de cada uma dessas informações contidas lá no DNA da célula. E posteriormente foi constatado que esse código genético pode ser considerado como universal. Então, a partir dessas informações, o que a gente tem? Temos a atividade 4 que vai falar da receita da vida. Aí pergunta o quê? O título dessa unidade, essa unidade 4, ela tinha o título de quê? DNA, linguagem da vida e biotecnologia. Depois de tudo isso que a gente viu, que a gente estudou, como você explicaria o uso da expressão DNA, linguagem da vida? O que aqui, resumidamente, a gente pode entender? DNA, por que é DNA considerada a linguagem da vida? Então, espera-se que possa entender o quê? Que a expressão DNA, linguagem da vida, é usada para evidenciar que é a molécula de DNA a base para a existência da vida. Essa molécula química de DNA é a base, é o que vai levar toda a informação que vai ocasionar a existência de vida em nosso planeta. Então, todos os organismos vivos, seja plantas, animais, os seres vivos gerais. Além disso, essa molécula é responsável pela transmissão de características de pais para filho, ou seja, as características hereditárias passaram para seus descendentes, isso com seus ancestrais comuns. Isso é responsável por fornecer as informações necessárias para a construção das proteínas, que vai definir o que? Influenciado pelo ambiente, porque o ambiente também é um fator que pode influenciar lá no genótipo, nos genes, uma série de características dos seres vivos. Por isso essa ideia de linguagem da vida. O DNA não se resume somente à célula, aos fatores externos, às expressões fenotípicas e genotípicas, que essa expressão também tem resultado do fator ambiental. O ambiente também pode interferir nessa característica de modificação, de mutação ou não, de cada um desses seres vivos. Então, uma possível resposta para essa pergunta seria o quê? Que essa linguagem da vida, o DNA, ele se resume, que é uma linguagem que está expressa também com fatores ambientais. Há o quê? A união do DNA com o RNA, todo esse estudo, essa receita da vida, através da formação dessas cadeias de proteína, dos aminoácidos, né? E tudo isso ele é passado também para os seus descendentes, para os filhos, através daqueles processos que foi estudado, da mitose, da meiose, na divisão celular, em que ocorre a multiplicação das células, divisão e reprodução, para que possa ser passado através também, influenciado por fatores ambientais, ou seja, o fenótipo também vai influenciar,
para que se dá essa linguagem da vida para os descendentes também.